Olá, alunos. Boa tarde. É com muito prazer que eu venho hoje na presença de vocês para a gente bater um papo, conversar sobre um tema cuja importância e relevância nos dias atuais se mostram evidentes, né? A professora Verônica deu essa ideia para vocês, essa proposta de redação, cujo tema é, né, o limite entre liberdade e libertinagem, no que tange a liberdade de pensamento. E eu vim apenas para complementar, né, essa excelente ideia, né, e para trabalhar conjuntamente, né, tanto na disciplina de redação quanto na disciplina de língua portuguesa. Né. Então, antes de mais nada, como é sabido, ela passou para vocês algumas leituras complementares, né, de textos científicos, também de textos da Constituição, né, que tratam dessas liberdades e garantias. Eu gostaria de me aproveitar desse tema para também fazer alguns comentários, né, quanto ao direito em si, um pouco mais aprofundadamente, e também transmitindo uma atividade de língua portuguesa de interpretação de texto que vai abordar em tese este assunto também, né? Então, nós sabemos que o direito à liberdade é um direito posto pela Constituição de 1988, pelo artigo 5º, né, que traz que todos os cidadãos são livres, né, e que essa liberdade é garantida pela Constituição Federal. Ou seja, a Constituição ela tem a importância de garantir para nós cidadãos esse direito à liberdade, né? Porém, nós temos que tomar como ponto de partida o conceito de liberdade, né? Será que ser livre é poder realmente fazer tudo aquilo que se deseja, que se anseia? Em tese, a liberdade ela pode ser entendida sim, em sentido amplo. Porém, nós temos que entender que ninguém está alheio, né, ao braço forte da lei. Ou seja, o que eu quero dizer com isso? Nós podemos sim fazer aquilo que desejamos. Porém, existem série de contra-regras. Ou seja, de regras que nos impedem que nós façamos tudo aquilo que nós desejamos. No artigo 5º nós temos uma série de incisos, né, que ilustram exatamente os direitos e garantias fundamentais do cidadão. Dentre esses direitos, há contemplado o direito à livre manifestação de pensamentos, que é um direito individual, inviolável e garantido pela Constituição. Ou seja, nós temos o direito de nos manifestarmos, de falar aquilo que quisermos. Hoje em dia, nada mais em voga, nada mais atual e moderno do que falar em redes sociais, em comentários, em posts no Insta, no Facebook ou no WhatsApp mesmo, né? E as pessoas elas se veem com a facilidade, com a instrumentalidade de dar forma às suas ideias, seus pensamentos, às suas manifestações. Porém, essas manifestações, essas liberdades postas pela modernidade das redes sociais, às vezes isso nos faz pensar que estamos impunes, alheios a qualquer tipo de pena ou punição. Porque quando nos manifestamos, nós temos um limite. E qual é esse limite? É o limite posto pelo Código Penal. Por exemplo, nós temos 3 tipos penais presentes no Código Penal, que é calúnia, injúria e difamação. E esses 3 crimes são cometidos exatamente quando, munidos da liberdade de expressão, nós extrapolamos essa liberdade. Então quer dizer que o primeiro conceito que eu trago aqui é que a liberdade ela não é plena, ela é limitada. E justamente por ser limitada, nós temos que conhecer não só a liberdade em si, mas também as limitações dessa liberdade. E essa limitação, esse freio que nos é colocado, é justamente o freio do Código Penal. Ou seja, se nós extrapolarmos, avançarmos o sinal e acabarmos tomando como ponto de partida a nossa liberdade e ao extrapolar nós ofendemos a outrem, nós poderemos ser
penalizados, né? E a isso há tipificações que nós também veremos a seguir. Tá? Então, o artigo 5º da Constituição, ele traz os direitos e garantias individuais, né, os chamados direitos fundamentais, o artigo 5º, e seus vários incisos. E, em especial, nós temos aí o inciso 4º, né, que é o da livre manifestação de pensamentos, né, vedada em qualquer forma a censura. Censura para nós hoje não é um termo tão em voga, mas vocês já ouviram falar, né, durante o período da ditadura militar, que os pensamentos eles eram censurados, ou seja, eles passavam pelo crivo do DOPS, que era um órgão que fazia análise de músicas, de filmes, enfim, de obras, e percebiam nessas obras, nesses filmes, nessas músicas, se havia ou não a intenção de ultrajar o atual governo, né? E isso era uma forma de censura, porque a liberdade, na sua forma bruta, tinha empecilhos, tinha barreiras. Então as pessoas elas não poderiam se manifestar contra o governo, por exemplo, né? Enfim, mas não é tema para a aula de hoje, enfim. O que eu trago à baila, o que eu trago para a discussão, é justamente que a liberdade de livre manifestação de pensamentos, ela é presente e garantida pela Constituição, mas nós temos que nos policiar, nós temos que saber até onde vai essa liberdade, né? Até onde nós não estamos incorrendo nos crimes previstos, nos tipos penais de calúnia, injúria e difamação, né? Muitas vezes cometemos esses crimes, que é comum, sem perceber, sem notar, né? E como são crimes cujo tipo penal estão previstos no Código Penal, eles podem sim, a qualquer momento, serem acionados e nos prejudicarem penalmente, né? Então, antes de mais nada, e rapidamente, também nós não somos alunos de direito, mas é importante conhecer os direitos, né? Nós temos a calúnia, a injúria e a difamação. E o que são e quais são as diferenças entre elas, né? Nós temos a calúnia, primeiramente. A calúnia é imputar a alguém um fato criminoso. Por exemplo, eu chamar alguém de traficante, por exemplo, né? Acusá-lo de ser um traficante, ou seja, cometer o crime de traficar drogas, né? Isso é imputar a alguém um fato criminoso. E isso está tipificado na calúnia, né? Nós também temos a injúria, né? E a difamação. A difamação é você imputar a outrem não um fato criminoso, mas um fato desabonador. Por exemplo, eu posso chamar alguém de bêbado, por exemplo, de ébrio, de alcoólatra, né? Não é um crime beber, não é um crime, mas a atitude do alcoólatra, o estigma do bêbado perante a sociedade, por mais comum que seja, ela é desabonadora, né? E se eu imputar a alguém o estigma de ser bêbado, por exemplo, eu estaria a ele imputando um fato que o desabone perante a sociedade e, portanto, estaria incorrendo no crime denominado de calúnia. Não, calúnia já foi, é o da injúria. Não, da difamação, perdão. E, não, por último, nós temos o da injúria, né? Que é ofender a honra, pura e simplesmente, de alguém, indiretamente. Então, só para nós recapitularmos, nós temos a calúnia, que é imputar a outra em fato criminoso. Nós temos a difamação, que é imputar a outra em fato desabonador. E a outra, a injúria, é injuriar, significa ofender diretamente a outra pessoa, né? Então, nós podemos cometer esses crimes pelos meios sociais, o que é super comum hoje em dia, né? Nós vemos, inclusive, nesses últimos dias, né, várias pessoas suscitando o cometimento desses crimes perante alguns casos aí que estão em voga, né, na sociedade, enfim. Mas não vem ao caso agora trazermos esses casos, né? Então, perante tudo isso que foi posto, nós temos que concretizar o seguinte pensamento, a seguinte ideia, né?
a liberdade não é plena, né? Se a liberdade fosse plena, a sociedade talvez não teria amarras, não teria limites, né? Vários crimes seriam cometidos, porque se há liberdade plena, né, não há nada que nos amarre, nada que nos segure. E não é assim. Existem várias outras leis infraconstitucionais, como o Código Penal, que nos proíbem, nos amarram, para que nós não saiamos por aí cometendo crimes, né? Então, em especial, a liberdade de manifestação de pensamentos, ela existe, é garantida pela Constituição. Nós podemos nos manifestarmos em qualquer aspecto, seja ele político, religioso, enfim. E também nós não podemos sofrer censura de qualquer forma. De acordo com o artigo 220 da Constituição Federal também é nos proibida a censura sobre qualquer forma. Porém, nós temos o limite, né, que é quando nós atingimos a honra de outra pessoa e podemos estar incorrendo nos crimes previstos no Código Penal de calúnia, injúria e difamação, né? Então, para a gente encerrar esse assunto, né, para que vocês terminem, ou para aqueles que já terminaram, aí vai um complemento ao tema trazido pela professora Verônica, no que tange a liberdade de livre manifestação de ideias, e o limite entre liberdade e libertinagem, né? É justamente aquilo que eu falei. Quando você utiliza-se desta prerrogativa constitucional da liberdade e não extrapola essa liberdade, você está aí fazendo uso desse instrumento constitucional que lhe é garantido, né? Porém, quando você quando você extrapola esses limites da liberdade, você está sendo libertino e não mais livre. Há uma grande diferença entre ser livre e ser libertino. Ser libertino é aquele que goza dos prazeres da liberdade sem pensar ou sem medir, sem sopesar os reflexos de suas atitudes. E há uma grande diferença entre liberdade e libertinagem. E apesar de ser uma tênue linha entre ambas, mas é altamente compreensível que nós somos livres, amplamente livres, porém com exceções. E nós não podemos ferir a honra, não podemos macular a imagem de outra pessoa, pois nós sabemos que nós seremos nós seremos punidos por essas atitudes, né? Inclusive, também previsões no próprio Código Penal de réplica, né? A pessoa ofendida, se ela não quiser processar a que proferiu as palavras nos artigos do Código Penal, provavelmente ela pode exigir uma réplica, ou seja, ela tem o direito de resposta, ou seja, se defender das acusações ou dos fatos que lhe foram imputados aí no uso da liberdade. Então, para a gente encerrar, né, só para a gente fixar, né, existe a liberdade como garantia individual prevista na Constituição. A livre manifestação de ideias também ela está prevista, porém há um freio entre liberdade e libertinagem que deve ser atentamente respeitado. E para a gente encerrar, eu vou deixar à disposição de vocês uma atividade também com esse tema, onde eu deixo à disposição de vocês o artigo 5º, inciso 4º, artigo 220 e os artigos que tratam sobre calúnia, injúria e difamação. Além de uma música chamada O Carimbador Maluco, originalmente da Raul Seixas, mas eu deixei para vocês a música com a gravação do Biquíni Cavadão, para que vocês ouçam e respondam. São apenas 4 questões, é muito simples, tá? E nós vamos pontuar essa atividade, tá? Então, deixo aqui minhas saudações, mais uma vez. A saudade é grande, acreditem, de vocês. Não sei se é recíproca, é verdadeira, mas as saudades são grandes. E eu deixo para vocês, então, as minhas saudações. Aproveitem esses últimos momentos em casa para se cuidar e se prevenirem dessa doença que é grave, é séria. Embora muitas pessoas à nossa volta não respeitem, mas é muito séria. E que vocês voltem em paz, tá? A saudade é grande, eu sou professor já há 13 anos e é o que eu sei fazer.
Então, espero vocês de volta em agosto. E até lá, vamos responder essas atividades, fazer a avaliação que já está aí. E só a título de ilustração, nós tivemos um pouco mais de um mês de aula, onde nós, em língua portuguesa, começamos a ver, não terminamos, o pré-modernismo, né, os seus conceitos gerais, as suas características, e nós vamos fazer uma revisão impressa para vocês também buscarem na escola, né? E na língua inglesa nós traduzimos alguns textos, né? Usamos aquela técnica de tradução, né? Daqueles 3 passos que nós já estudamos e vamos voltar a revisar, como é o Prediction, Skimming, Scanning, né? Nós vamos aplicá-la, vai ter uma prova como sempre, como já é sabido, com textos em inglês para serem analisados e respondidos. Enfim, eu espero que vocês fiquem em paz, que se cuidem e que em agosto nós retornemos. Certo? Um beijo para todos. Tchau, tchau.